Boa noite! Olá! Que Que bom que deu alegria! certo! Que alegria receber você aqui. Gratidão de coração pelo seu tempo e disponibilidade para a gente bater esse Imagina, papo. imagina, prazer todo meu estar aqui falando com empresa com alma. Imagina, tem tudo a ver o tema. Vamos fazer conexões super potentes, com certeza. Ah, que bacana. Eu te falei, né? Eu acompanho seu trabalho aí e nos últimos anos também, né, do Instituto. Acho incrível toda a abordagem, toda a disseminação desse tema tão importante. E que bom que a gente pode compartilhar um pouquinho aqui, trazer um pouco dessa mensagem, né, para todo mundo que está buscando conhecer um pouco mais, todo mundo que está querendo levar isso para suas empresas, para suas equipes. Então, estou muito feliz mesmo, gratidão. Nossa, acho que pra gente, pra mim, né? A gente fala gente porque eu já estou falando de instituto, mas é um assunto divisor de água, sabe, Gabriel? Assim, realmente na minha vida, na vida de quem conhece o tema, de quem está tendo a chance de trabalhar com esse tema, porque realmente não é um tema assim passageiro, sabe? Ou a gente faz isso acontecer, ou a gente vai acabar nesse estado de exaustão que a gente tá, assim, né? E a gente não vai virar o jogo. Então, quanto mais a gente puder falar disso, quanto mais pessoas apaixonadas pelo tema, assim, entusiasmados com o tema como você, assim, é um prazer imenso. Ah, que bacana. Ô, Patrícia, uma das primeiras perguntas que eu gosto de fazer aqui para os convidados, né, é para você contar um pouquinho de você e o que que você acredita aí das empresas, o que você acredita da vida também. Conta um pouquinho para a gente conhecer aí você, o seu trabalho. Tá bom, bom, uau, da vida, de mim. Bom, de mim, vai. Eu sou mãe de dois rapazes já que entraram na pandemia adolescentezinhos e agora estão adolescentezões. Então foram 2 anos de muita convivência, né? De muitos desafios aqui e acho que isso tem tudo a ver com segurança psicológica, porque não dá para não pensar nas relações familiares, nas relações com os amigos também, educação, escola e tudo. É, então, sou mãe desses dois rapazes, sou casada, sou psicóloga de formação e acabei entrando no RH. A gente brinca que a gente cai no RH, né? Não sei hoje. Eu já tenho quase 50, né, Gabriel? Então, assim, na minha época, quando eu fiz psicologia, não tinha essa coisa de vou fazer RH, formação para RH. Então, eu tropecei no recursos humanos, mas no fundo, eu queria desde pequenininha, aos 13 anos, quando eu resolvi ser psicóloga, eu falava para minha mãe que eu queria salvar o mundo das doenças, das coisas Olha, ruins. E a minha mãe me achava muito sonhadora, sabe? Ela falava, ai meu Deus, o que vai ser dessa menina, né? Porque ela vai sonhar, porque para mim tudo tinha que ter um final feliz, sabe, Gabriel? Então, assim, todas as historinhas que ela contava, eu perguntava se eles viveram felizes para sempre, né? Mesmo a história que não tinha, né? Tipo a cigarra e a formiga, sabe? Eles viveram felizes para sempre. Ela falava, a cigarra aí, como é que é a historinha da cigarra? E ela falava, lagarta? e a lagar, já nem lembro. Aí ela falava assim, não tem felizes para sempre, sabe? Não tem felizes para... Meu Deus, o que vai ser dessa menina? E aí, no final, eu acho que desde cedo eu descobri o que eu queria, né? Eu fui fazer psicologia para salvar o mundo de coisas ruins, eu imagino, né? E acabei trabalhando em RH durante 25 anos, quase 25 anos. E me desencantei, né, em algum momento, que eu imagino que a gente vai conversar. E Com aí mudei de certeza. lado, né? E mudei de lado e falei, gente, tá desconectado, né, com isso que eu acredito, né? Então acho Uhum. que um pouquinho de mim é essa coisa de coragem, assim, sabe? Eu acho. De coragem Bacana. de ir em busca daquilo que acredita. E fiz vários rompantes na minha vida porque estavam desconectados com aquilo que a minha alma estava chamando, sabe? Então, Ai, que acho que é lindo. isso. E das empresas, o que você acredita, né, nessa possibilidade mesmo de fazer diferente? Né? Se a gente está falando dessas transformações, né, eu gosto muito do termo, né, transformação cultural,
por mais simples que seja, mas é o mais profundo que a gente pode fazer dentro de uma organização, né? Sim. E aí esse tema, e todas as pessoas que estão envolvidas, né, nesses movimentos, o que você acredita aí para um futuro, para as novas possibilidades para as empresas? Agora sim, depois de mais amadurecida com o tema, com as coisas que eu vivi, enfim, eu fiz as pazes com as organizações, porque são elas que têm os recursos para fazer tudo isso acontecer, né, Gabriel? Está dentro das organizações o recurso financeiro, o recurso intelectual, o recurso de tecnologia, o recurso de potência de todas as inteligências quando a gente junta todo mundo para trabalhar em ideias, em soluções de problemas. Então, hoje, o que eu acredito é que as empresas têm um papel fundamental e extremamente relevante de fazer essa transformação social acontecer, né? Então, de impacto, de responsabilidade social mesmo. E não adianta ficar, e principalmente as empresas privadas, né, que é onde o recurso financeiro, inclusive, tá ali, né, tá mais concentrado, enfim, então elas precisam assumir esse papel, né, e quando a gente fala em olhar o meu papel como empresa social, né, de impacto social, eu primeiro preciso olhar para dentro. Sim. Né? Então, o que eu estou fazendo comigo, com os meus, né, com o meu time, com a cultura da organização, quais são as decisões que eu estou priorizando, onde eu estou colocando o recurso para impactar a comunidade, a sociedade, todo mundo que consome o meu produto, o meu serviço e tudo mais, para me manter relevante, né? E competitiva como organização. Então, acho que é uma responsabilidade de impacto social mesmo. Sim, eu vejo muito alinhamento, né, com o que eu trago também, e eu gosto muito da fala do Raj Sisodia, né, do capitalismo consciente, das empresas que curam, né, Sim, empresas como ferramentas de cura planetária, né, e é se isso. ali existe, igual você trouxe, existem os recursos financeiros, intelectual e tudo mais, o quanto a gente consegue olhar para as empresas, que lindo, meu livro está aqui também, verdinho, né, atrás. Mas é muito bom a gente disseminar, né, essas possibilidades, né? E que bacana que você também trouxe, né, desse background, né, dessa formação em psicologia, que é o grande diferencial hoje, que acabou sendo, né, às vezes os líderes olham para isso, mas não tem essa base, né? Então por isso que tem lá o RH e aí cada vez mais se redesenhando, se reconstruindo, né? Eu fiz uma live recentemente com uma grande amiga, a gente falou dessa reestruturação do RH, né? Não de recursos, mas de relações, né? E aí como que isso cuida, né, desse grupo de pessoas, como essas pessoas estão ali seguras, e esse é o grande tema, né, que a gente vai falar hoje. Então, como Sim. que a gente pode levar essa mensagem, né, de que vem de um viés aí de olhar humano, que a psicologia traz, que os recursos humanos um dia trouxe, né, e cada vez mais trazendo uma visão diferenciada. Então, que bacana, com certeza estamos alinhados aí na mesma mensagem. Incrível. Eu acho que a minha entrada nesse mundo aí dessas empresas conscientes e humanizadas foi justamente o encontro que eu tive no Fórum do Capitalismo Consciente em 2019, né? Quando eu vi o Rádio Sisodia falando, vi o presidente da Gerdau falando e tantas outras empresas que eu fiz assim, gente, que mundo é esse do capitalismo que eu não conheço, sabe? Quero me aproximar deste mundo, né? São empresas muito conscientes, né, do seu papel dentro desse mundo aqui, né, desse mundão. Então, foi um caminho interessante, assim, aí eu fui encontrando pessoas, conexões, e fui me desafiando em abordagens e técnicas colaborativas, humanizadas, e tropecei na segurança psicológica. Que bacana. Eu acho que a gente tem um caminho um pouco parecido nessa forma, porque eu participei em 2019 também de um fórum, né, chamado Nova Consciência. E aí trouxe muitos conceitos, né? Tinham palestrantes lá do capitalismo consciente, tava o Richard Barrett, né, que trabalha com as transformações culturais, níveis de Uhum, consciência. Então, uhum. isso me deu um gás também, né, de poder levar essa mensagem cada vez mais. Isso fortaleceu muito aqui, né, essa missão, esse propósito da empresa com alma. Então,
Que bacana, né, Patrícia, a gente conseguir encontrar movimentos, pessoas que estão falando isso, né, para mostrar as possibilidades. Já existem empresas fazendo, já existem exemplos, já existem ferramentas que a gente pode levar, né, para o microempreendedor, para a pequena empresa, para o grupo de pessoas que está criando o negócio e para empresas grandes, né, que querem mudar algumas coisas lá dentro. Então, essas possibilidades de mudança é muito fortalecedor, né, para a gente que está nesse caminho, né? E é muito incrível como essas pessoas vão se encontrando, né, Gabriel? Sim. Vão, né, como a gente, por exemplo, né? Vão se encontrando e as empresas que vão entrando no nosso caminho, passando pelo nosso caminho, pelo seu caminho também, nós dois, né? Eu imagino que são empresas que também já estão nesse nível de consciência ou ainda não sabem o que tem que fazer, mas já sabem que o que está fazendo não está legal, né? Então, qual que é o próximo passo? E a gente vai vibrando, né? Isso é muito física, né? Quântica, você acha que Sim. sincronicidade de universo, sei lá, mas a gente vai vibrando, essas conexões vão acontecendo, né? E que vai, bom, né? vai sintonizando, né, com essa Sintonizando. mensagem, né, que tem gente lá de um outro estado, tem gente de outro país, tem gente na internet, tem gente na palestra, tem gente no congresso, no fórum, falando, né, essa vibração. Então, que bacana que a gente se conecta. Ô, Patrícia, eu queria te perguntar para você trazer um pouquinho para a gente, né, desse trabalho da Emma Edmondson, né, que trouxe aí um grande boom, né, nos últimos Uhum. anos desse tema da segurança psicológica, né, e também o que levou, né, de transformação nas empresas, né, claro que muita coisa surge lá nos Estados Unidos, né, surgem de pesquisadores, e aí isso começa a disseminar em outros locais aqui no Brasil, e também como surgiu, né, o Instituto de Segurança Psicológica. Conta um pouquinho pra gente o que você vê, né, nessa obra assim, da Emma de Monson, conta pra gente. Tá bom, Bom, primeiro, eu acho que organizações sem medo são organizações corajosas, né? E eu li essa obra assim numa tacada, Gabriel. Acho que primeiro porque para mim é muito óbvio. Então era encontrar com alguém que está muito, muito, muito alinhada com aquilo que eu acredito, né? Então, e ela mesma fala, né, que quando a doutora Amy, acadêmica, né, foi fazer a sua pesquisa em hospitais, enfim, ela mesma fala que estudando os times, ela tropeçou no óbvio, né, que quando ela foi estudar, primeiro, como é que os times aprendiam, lidavam e falavam sobre os erros, porque esse era o tema de estudo dela, não era segurança psicológica, né? Ela queria estudar como é que os times lidavam com os erros, aprendiam com os erros. Esse era o objeto de estudo dela. E aí ela foi para os hospitais, né? Onde os erros são muitas vezes fatais, né? E é um ambiente ultra complexo, ultra técnico. Quando a gente tem ambientes com muitos especialistas, a gente tem ambientes com muitas verdades, com muitas respostas e poucas perguntas, né? E aí a gente vai fazendo já o paralelo com a nossa empresa, né? Quando a gente tem líderes muito apaixonados pelas próprias vozes, né? Que eu costumo dizer. Então ela conta assim que ela tropeça no que é o óbvio, né? Que na verdade existe um funcionamento dentro de um grupo, né? Que baseado nos elementos que ela traz, né? Da segurança psicológica, e quando eles acontecem juntos como um hábito do time, como um hábito do grupo, ela chama de fenômeno da segurança psicológica, né? Dentro de um time, dentro de um grupo, né? Então, de uma pesquisa acadêmica, o Google, né, se interessou por essa pesquisa acadêmica, o Google, uma gigante, né, do mundo dos negócios, do mundo ultra inovador, de uma cultura super forte, se interessa por esse assunto e fala, deixa eu ver aqui dentro, né, como é que isso funciona. Então, observou também, trouxe uma pesquisadora e observou durante 3 anos os seus times internamente, né? Foram 200 times que eles observaram internamente para entender por que times dentro de uma mesma cultura, com os mesmos recursos, tinham times que iam bem, né? Que eles chamavam de times de sucesso, e times que não iam bem. E aí ele tropeça
na segurança psicológica também. E aí eles publicam, né, o resultado da pesquisa dele no New York Times, ganha o mundo rapidamente. Essa pesquisa do Google você encontra dando um Google, né? Ela chama Aristóteles, para Projeto quem quiser, Aristóteles. Projeto Sim. Aristóteles, para quem, né, for assistir a gente mais tarde, ou está assistindo, enfim. E aí as empresas ficam de olho, né? Então, assim, o que é que o Google está fazendo? Quem que é essa doutora Amy Edmonds? Os que descobriram, né, o padrão de times que aprendem juntos, e times que aprendem juntos são times que inovam, são times criativos, são times mais engajados, são times mais colaborativos e, portanto, alcançam alta performance mais rapidamente, né? E não é de rapidamente no sentido de tempo e de esfarelar as pessoas, e sanguentar todo mundo, mas um ambiente que é saudável, né? De Uhum. comportamentos saudáveis. Então, o que é isso? E aí ganha o mundo dos negócios e chega no Brasil, na pandemia, completamente distorcida, né? O conceito. E eu acho que Sim. aí responde a sua última pergunta, né? Que eu fiz a formação em segurança psicológica de times com um cara que tropeçou na segurança psicológica também. Muitos tropeços, né, Rodrigo? Porque é o óbvio, né? Assim, tipo, e a doutora Amy, o que tem de genial nesse livro é que ela estrutura um modelo, né? Então é a gente pegar aquilo que a gente acredita ou acreditou e não sabe como fazer, e ela estrutura um modelo de negócio, né? Então a segurança psicológica ela é um modelo de negócio. Então isso é um novo modelo de negócio, é um modelo de negócio que a gente precisa hoje, que traz outras inteligências, né, para a agenda, né, de negócio. Então, o Peter Cavalier, ele vai estudar como o seu PhD, né, como é que times aprendem juntos e inovam juntos, tropeça na segurança psicológica. Como resultado do PhD dele, ele escreve um livro que a doutora Amy Edmondson escreve a contracapa. Então, endossa o trabalho dele, que é a coisa mais linda, né? E faz e desenvolve uma certificação, né, de facilitadores, com métodos, com ferramentas de mensuração, tudo mais. Eu fiz essa certificação, quis trabalhar com isso para o resto da minha vida, né? Eu costumo dizer que tinha gente fazendo a certificação e tinha eu chorando, pensando, meu Deus, é tudo isso que eu precisava. O público de RH ama fazer uma certificação, né, Gabriel? Então tem gente que faz certificação, dá um check, né? Assim, Quero muito aprender sobre isso. Consegui, né? Era a minha meta. consegui. Uma vez eu escutei que é de uma pessoa que é assim, que os RHs quando morrem, e chegam no céu, assim, primeiro tem uma plaquinha, certificação para ir para o céu ou céu, sabe? As pessoas vão pegar a filhinha da certificação para ir para o céu, né? Então, amam fazer uma certificação, enfim, e eu sou dessas, mas aquilo lá se conectou comigo de uma forma, eu falei, é isso que eu estava procurando a vida inteira dentro das organizações, não achava. Existe um modelo, existe como medir, isso é ultra importante, ultra complexo, e eu quero trabalhar com isso a minha vida inteira. E aí eu fiquei com aquele material ali na minha frente, sem brincadeira, um ano sem saber o que fazer com aquilo. E um dia eu peguei o projeto Aristóteles, mandei para minha sócia, a Verusca. Hoje a minha sócia, a Verusca, na época a gente era parceiras, já tinha se conhecido, e falei, lê, porque eu quero trabalhar com isso a vida inteira e eu quero trabalhar com isso com você. E era o quê? 15 páginas em inglês, ela não queria ler de jeito nenhum, aquela coisa. Né? E eu fazendo follow-up de executiva, leia, leia, leia. Um dia ela leu, fez a certificação e falou, Paty, a gente não vai conseguir dar conta sozinha. E a gente precisa que o mundo inteiro saiba disso. E não tem nada em português. Vamos trazer essa certificação para o Brasil? E aí a gente conversou com o Peter, como a certificação dele é inteira embasada, né, nos estudos originais, a gente começou a representar essa certificação para todos os países de língua portuguesa. E a gente começa assim, abrindo turmas de certificação.
E aí a gente começou a perceber, Gabriel, que era muito maior do que a gente achou que fosse, assim, porque as empresas estão precisando de ferramentas, de técnicas, de saber por onde começar, começaram a procurar a gente. Aí a gente parou tudo, tinha uma empresa dela, eu tinha a minha empresa, a gente largou e a gente falou, vamos se juntar. A gente montou então um instituto internacional em segurança psicológica que tem como objetivo, fundamentalmente, educar as pessoas para esse conceito, que é um conceito que é simples, mas é muito complexo. Sim. E, e tem e tem muita confusão por aí, né? Tem muita gente falando dele de forma não correta, né? Então, a gente começou com essa intenção. Hoje, o nosso site já tem muitos artigos traduzidos, cases traduzidos, webinars, etc. E a gente oferece isso, né, para todo mundo que quer saber, porque existe muito pouca literatura sobre isso em português. E a gente também oferece algumas soluções para as organizações e a certificação continua crescendo. A gente está na 13ª turma, já tem gente Que do Brasil demais. inteiro. E a gente ama ver, assim, né, que as pessoas estão... É rede mesmo, sabe? É união de propósito, sabe, Gabriel? Assim, as pessoas saem da certificação e falam, eu vou trabalhar com isso tem tudo a ver com o que eu acredito. E aí vão juntando isso dentro do tema de diversidade, que é especialidade, dentro do tema de inovação, que é especialidade, dentro do tema de parentalidade, que é especialidade, dentro do tema... O que for, porque é uma base de tudo, sabe? E aí vão. É muito lindo de ver, assim, né? Então, Ai, acho que nasceu daí, né? O que Instituto. bacana. Parabéns, parabéns para você, para a Verusca. Eu acompanho desde que surgiu, né? Eu tinha muito contato, eu já fiz uma live aqui com a Renata Sansoni. Não sei se Aham, você. E aí, eu aham. acho que foi ela que me apresentou o trabalho de vocês e tal. E eu comecei, nossa, que bacana, né? Porque tá ligada à humanização que está levando nessa mensagem, essa transformação. Então, conhecia o trabalho da Amy, mas não tinha aprofundado. E aí, quando eu fiz uma live aqui com o Thiago Giacomoni, eu fiz em 2020, eu acho. Fiz uma live com ele, ele trouxe também segurança psicológica. E aí foi muito bacana. Ó, a Nara perguntou que qual o nome da sua empresa. É Ah, Instituto Internacional de Segurança Psicológica, né? E IISP. Se você procurar na área IISP em qualquer rede social, você encontra a gente. Que que legal, obrigada. bacana, muito bom. E aí, Patrícia, bacana você trazendo esse contexto, né, da observação, né, que é um grande viés que a gente olha, através da psicologia também, né, observação do comportamento, observação né, da dinâmica das relações ali. Eu trabalho muito com constelação, né, constelação Uhum. sistêmica, organizacional. A gente está olhando para as relações, para a qualidade daquelas relações. Tá tóxico, tá saudável, o que é possível mudar, como é possível ser mais consciente nas escolhas, decisões, né, tudo mais. E aí nesse estudo, né, eu gosto muito do livro porque traz, né, algumas bases assim, né, do comportamento humano, né. E aí a gente pode até trazendo já alguns contextos, né, dessa pesquisa do livro que eu gosto muito, que é se existe uma pessoa dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, e ela não sabe reagir de tal maneira, né, seja para falar com uma pessoa, da equipe ou líder, né? E se ela tem receio, se ela tem medo de alguma coisa, ela vai deixar de se expressar, né? Ela vai, de certa forma, se negligenciar ali das suas vontades, né? Do seu potencial, né? Dos seus talentos. E isso não vai potencializar o crescimento, né? Da equipe, da empresa. Então, eu gosto muito dessa visão comportamental, né? Eu trabalho também com a psicologia transpessoal. A gente olha, né, um viés do ser humano ali, né, do potencial que ele tem de crescimento, de ser ele mesmo, da sua expressão. E aí, olha que bacana, né? Se a gente olha um ambiente que não é seguro psicologicamente, as pessoas vivem na base do medo, né? Por isso que esse é o tema, né? O título do livro, né? Organização sem medo. Então, na base do medo, na energia do medo, cada um vai reagir de uma forma, né? De não conseguir, né, se colocar para não ser, sei lá, rechaçado, não vou fazer isso, para não ser, né, cortado, não vou falar isso. Então, quantos comportamentos a gente pode olhar, né, dentro de uma relação, de uma equipe, de uma empresa, baseado
né, no medo e na não expressão da pessoa de quem ela é, né? Não, e é muito importante isso que você está trazendo, e eu acho que tem. Nossa, eu estou escutando você falar e me vieram várias coisas na cabeça, não sei se eu vou dar conta, mas assim, primeiro acho que a constelação é uma coisa maravilhosa, né? E às vezes a gente tem clientes, Gabriel, que a gente sabe que a gente tem que entrar com constelação naquele momento. É, porque assim, o que acontece, olha só, o ser humano ele é tão complexo sozinho, a gente carrega tantos sistemas dentro da gente, né? Já basta os familiares, né? A gente tá tão, já está tão cheio, né, de gente dentro da gente. E imagina a complexidade quando a gente bota 5 juntos, né? 6 juntos. Então, assim, tem muita coisa. E às vezes, assim, o medo impera tanto que, que é uma questão cultural tão forte, tão forte, tão forte de fazer mudanças, né? Empresas familiares, mas não só, tá? Empresas muito grandes, muito potentes, que a gente consome no dia a dia, enfim, tem uma cultura tão forte, tão enraizada que as pessoas têm tanta dificuldade sabem, né, que precisa, mas se calam e não conseguem, que é hora de entrar com uma constelação, entendeu? Então a gente usa, né? Eu acho que a gente pode fazer parcerias incríveis, viu, Gabriel? Com Inclusive. certeza, que demais. Então, assim, a segurança psicológica, ela embarca ou abraça, né, engloba, sei lá como que a gente pode falar, muitas técnicas, abordagens, enfim, porque ela propõe que, primeiro, assim, a gente tá treinado, né, a viver nesse padrão do medo desde muito sempre, né, o nosso modelo escolar, né, educacional, repete a gente de ano inteiro se a gente não acerta, né? Uhum. Matemática. O que a gente acontece? A gente é punido, né? A gente perde os amigos, né? As relações se vão. É muito difícil a gente ver isso com um olhar positivo, né? Quando a gente é criança. Ah, mas não tem problema, eu vou fazer novos amigos no ano que vem, né? É uma punição, na verdade. Então, a gente foi treinado a ter que acertar tudo, né? E aí, para acertar tudo, a gente começa a escolher onde que a gente vai entrar, que tipo de pergunta que a gente vai fazer. Porque a nossa necessidade como ser humano, ela é de pertencimento, ela é de sobrevivência, de relações de afeto, você sabe disso, né? Então, assim, Uhum. quando alguma ameaça acontece, né, no nosso entorno, o nosso cérebro ele não distingue a ameaça física e psicológica de formas diferentes. O nosso cérebro reptiliano, né, a nossa amígdala, ela vai tipo ou vai atacar, que é quando a gente vira bicho e agride, etc, ou ela vai recuar para se preservar. O medo vai disparar esses gatilhos, né? O mecanismo de defesa, né? Exatamente, porque lá atrás a gente às vezes, enfim, a gente andava em bando, não é? A gente corria o Uhum. medo até de extinção de espécie, não é? Se a gente não fizesse o que a manada fazia, não é? Então, aí a gente entra numa vida adulta, dentro do trabalho, a gente está muito craque nessas habilidades de conter as nossas perguntas, né? De conter a nossa voz, de ficar com medo de ser rechaçado, como você falou. E dentro do Condicionado, né? a gente foi treinado, a gente está completamente. Porque a gente é bicho, Gabriel. É a galinha dentro do galinheiro, né? Presa e não podendo fazer muita coisa, né? E aí instala-se uma crença mundial, global, que pelo amor de Deus a gente precisa quebrar, que ninguém é demitido se ficar calado, não é? Algumas crenças equivocadas, né, Patrícia, que acabam sendo, né, digamos assim, preservadas durante gerações, né? E aí eu gosto muito, eu fiz uma live também com uma psicóloga, uma amiga nossa, e a gente falou muito sobre isso, né, sobre padrões, né, que a gente tem de infância, de trabalho, né, do que é empresa, do que é trabalho com o pai, com a mãe, e a gente leva isso para nossa vida, né? É a crença que a gente leva para o nosso trabalho. Dentro de casa. Então, quando a gente começa a falar na certificação, a gente faz um kick-off. A gente não fazia, agora a gente faz um kick-off. Esse kick-off é, obviamente, para apresentar o Instituto, etc., mas principalmente a gente
a gente já prepara as pessoas de que esse é um tema que vai mexer com elas. Porque não tem como a gente. Tudo bem que a gente está ali para falar das organizações, mas você é mãe, você é pai, você é tia, você é irmã, né? Você passou por questões na sua vida, na infância, na adolescência, enfim, então virão gatilhos, né? Virão lembranças. Então não tem como hoje a gente na vida adulta falar sobre esse tema sem a gente pensar nas nossas todas as áreas de vida, né? Então eu aqui dentro de casa, por exemplo, eu tenho um filho que é super perguntador, super questionador. E ao mesmo tempo que eu admiro isso demais da conta, e eu falo, meu Deus, quando ele não tá, a gente até fica meio murcho, sabe? Não adianta, tá faltando o assunto, cadê ele que vem com aquelas perguntas nada a ver, assim, tipo... às vezes dá vontade de falar assim, chega, né? Aí eu tenho que ficar assim, modelando, entendeu? Porque assim, já tá na minha vida, como é que a gente faz isso acontecer de verdade, sabe? Para você não ser fake news, entendeu? Sabe? Porque se existe, né, Patrícia, digamos que esse podar, né, de você cortar a criatividade, a vontade de explorar a vida, explorar o mundo dele, que vem do questionamento, né? Se isso Exato. existe dentro de casa e isso é cortado, na empresa, no trabalho, é mais um local, eu gosto sempre de trazer isso, a empresa é mais um local que as suas projeções vão acontecer, né? Para que você também cresça, que você também se cure ali de certa forma, e o quanto as empresas estão abertas ou fechadas para isso também, né? Exatamente. E o líder que você é reflete a pessoa que você é, não é? Então Sim. você projeta o tempo inteiro. Não dá para você ser uma pessoa diferente. Por isso que essa coisa de vida pessoal, vida profissional não existe. Graças a Deus a gente está começando a falar disso, né? Mas, então, geram gatilhos porque a gente foi condicionado dentro de casa a obedecer, a hierarquia, na escola, na igreja, sei lá, né? A sua formação. Aí eu falo assim, quando a gente chega na empresa como adulto, a gente está craque. A gente está craque fazendo isso. Então, hoje a gente chega com um grupo de líderes para falar sobre humanização, sobre, sei lá, vulnerabilidade ou sobre segurança psicológica, dá tilt, porque é um grupo de líderes que tem 30 anos plus, assim, principalmente o pessoal da minha geração, não aprende, não teve educação emocional, nem dentro de casa, nem dentro da escola, né? Não sabe listar mais do que 5 emoções, né? É Então, muito tempo com o mesmo pensamento, com a mesma crença, né? exato, tá assim, tipo, né? Tipo, eu brinco, você tá num túnel, tá indo e deixou de ter a perspectiva. E aí, quando a gente fala, vocês precisam convidar os times de vocês para conversar, para participar, É né? o óbvio, né? Eu falo sempre isso. Gente, conversa. Cultura organizacional é alinhamento. Conversar, simples. Pergunta quem mais, né? Ou então, assim, quem disse que você que é líder tem que saber todas as respostas? Quem, né? Quem ensinou isso? Quem disse que a liderança é solitária? Sabe, são crendices assim, como tomar leite, comer manga e tomar leite, entendeu? A gente precisa quebrar isso, alguém precisa comer a manga e tomar o leite, não morrer, entendeu? Falar, gente, tá tudo bem, a liderança não é solitária, dá pra gente participar o time. E o quanto que vocês perdem, né? A gente perde de engajamento, e a gente perde de colaboração, e a gente perde de ideias, de criatividade, tudo isso. E tem um ponto, né, Gabriel? Acho que e você fala bastante de cultura, né? E a segurança psicológica não fala de cultura. A segurança psicológica da doutora Amy Edmonds, com exceção do livro, que tem uma jogada de venda, né? Não é sobre cultura, é sobre microcélulas de cultura. É dentro de um time. Sim, por isso a visão sistêmica, né? Eu gosto muito de atrelar a gente olhar uma empresa como um organismo vivo, né? E aí cada elemento ali precisa estar, né, livre, fluido, precisa estar num potencial, né, de crescimento, precisa conseguir olhar os seus desafios de certa forma, transformá-los, né? Mas pessoa por pessoa, né? Porque isso vai formar o todo, né? É,
Quando a gente fala na segurança psicológica, no conceito original, a gente não fala nem da organização, e agora pode ser uma coisa novidade aqui, as pessoas, tipo, anotem, peguem suas canetas, não brincando. Olha as dicas que a Patrícia está trazendo aí, muitos insights aqui. A gente não fala da organização, porque não existe uma empresa psicologicamente segura, eu posso explicar daqui a pouquinho, e a gente não fala do indivíduo. Porque a segurança psicológica, no conceito da doutora Amy Edmondson, ela acontece, e obviamente como a gente é um ser relacional, ela só acontece nas relações interpessoais. Então ela não tem a ver com a minha personalidade e com o meu nível de segurança ou insegurança. Eu posso ser uma pessoa insegura, eu posso ser uma pessoa com baixo nível de confiança pessoal, eu posso ser uma pessoa tímida, mas quando eu estou dentro daquele time, eu contribuo. Por quê? Porque o time, as pessoas que estão dentro daquele grupo, elas cuidam deste espaço juntos. E se eu mudo de time, porque eu dentro de uma organização faço parte de vários times, se eu mudo de time, é tudo diferente. É o contexto, né, Patrícia? A gente trabalha muito essa questão da mudança do contexto, né? Se você está numa equipe onde você se sente... É igual grupo de amigos, né? Eu estou num grupo de Exato. amigos, eu posso ser eu. Agora, se eu entro num outro local com outras pessoas que eu não conheço, será que eu vou vestir, né, às vezes, uma persona? Será que eu vou fingir que ser alguém que não sou eu? Exato. E assim, a reflexão que a gente provoca sempre assim, imagina você com seu grupo de amigos, no happy hour. Agora tira o Gabriel, que o Gabriel não pôde ir, mas a Joana pôde ir. E ela nunca vai. Muda tudo, você entendeu? E é o seu Uhum. grupo de amigos, só que com a Joana. Ou com a namorada de alguém que levou para apresentar. Né? Continua sendo o seu grupo de amigos. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de uma cultura, sim, mas dentro de um micro-organismo, que são os times, e que as organizações não prestam atenção nos times. E foi isso que o Google fez, estudando times. Então, ele avaliou 200 times dentro de uma mesma cultura. E quando ele olha finalmente para os times, ele consegue identificar os padrões. A cultura organizacional continua sendo a mesma, os valores, propósito, etc. Mas dentro de cada grupo tem uma cultura, né? Tem um funcionamento. E a gente está muito bem acostumado e mais confortável a falar sobre indivíduos, né? O potencial, high potential, indivíduo, né? Performance individual, plano de desenvolvimento individual, avaliação de desempenho individual. A gente está muito confortável a falar sobre isso e fazer ações corporativas de cultura, de engajamento, né? E a gente não fala sobre os times, né? Então, é sobre isso que a gente precisa começar a falar, né? E não é excluir um ou outro, mas é acrescentar esse olhar que a gente está negligenciando e que são quem finalmente trazem os resultados para a organização. Sim. Eu ia te A falar, V entrou, a Verusca entrou Ai, aqui. V. Ô, Patrícia, eu gosto de trazer uma visão, né, da empresa com alma. Vamos ver se encaixa aí um pouquinho com o que você trouxe, né? Eu gosto de trazer que empresas, né, são formadas por pessoas, né? E se essas pessoas decidiram estar juntas, né, passar a maior parte do seu tempo ali, se dispor, colocar os seus talentos à disposição, né, elas se reuniram por um propósito em comum. Então elas escolheram, né, com muita maturidade, maturidade emocional, com muita consciência. E eu gosto de trazer que uma empresa é um grupo evolutivo. Então, pessoas que estão ali juntas, né, escolheram estar ali para crescer, se relacionar e evoluir, de certa forma, se curar desses padrões, dessas crenças. Então, se esse grupo de pessoas, né, tem essa consciência de que essa pessoa que está aqui do meu lado, né, ela, de certa forma, escolheu estar do meu lado, né, o quanto existe de equilíbrio também, de reciprocidade da minha parte,
para poder contribuir e apoiar no crescimento dela, né? Por isso que a gente fala tanto de liderança às vezes, né? De falar assim, uma pessoa que é responsável. Não, né? Todos nós podemos, de certa forma, apoiar no crescimento do próximo, porque esse crescimento dessa equipe, dessas pessoas, é o meu crescimento também, né? Se os outros estão evoluindo, estou evoluindo também, né? E quando você trouxe essas inter-relações, que a constelação traz muito, olhar para a sinergia que acontece com esse grupo, né? Que a gente observa esse grupo aqui de pessoas e eles escolheram estar ali dispostos, né? De certa forma, a serem eles mesmos, mostrando seus defeitos, mostrando suas dificuldades, mostrando a visão de mundo que ela tem, mostrando o potencial que ela acredita, né, poder contribuir ali para a equipe, porque eles estão construindo. A gente olha essa visão de grupo evolutivo como uma grande reconstrução de si mesmo, né? Da pessoa estar ali para ela se curar de certa forma, para ela Se aprender, expandir. para ela crescer. E aí, como que a pessoa do lado consegue perceber isso, né? De certa forma, sem qualquer barreira de crenças, que a gente falou tanto aqui, né? Então, eu gosto de trazer que, às vezes, algumas empresas têm um certo alinhamento ali muito verdadeiro, muito único, né? Que se tirar uma peça, a reorganização daquele sistema vai se tornar em outra coisa. Sim. Mas o quanto as pessoas estão despertas para perceber, né, essa sinergia que acontece com esse grupo aqui, dessas pessoas. Eu lembro muito de um exemplo, a gente olha sempre os exemplos das empresas, né? Eu gosto muito de uma fase do Steve Jobs, né, que ele saiu da Apple, ele foi para construir a empresa Next, né, que foi a precursora lá do desktop que a gente tem hoje, né, dos modelos, dos programas, e ele convidou os amigos dele, que estavam na Apple, né, os engenheiros, e as pessoas largaram lá os salários astronômicos para entrar de cabeça junto com ele, porque acreditava naquela visão e na possibilidade que ele dava ali de crescimento, né? Então as pessoas queriam fazer parte daquele grupo. Então vem muito dessa grande escolha consciente, né, de fazer parte desse grupo. Faz sentido um pouco com o que você trouxe? Gabriel, para mim, faz todo o sentido do mundo. Isso a gente. Fazer sentido para mim é diferente da gente ver isso na realidade acontecendo. Primeiro, porque eu acho que tem muito pouca gente que faz mudanças de trabalho, por exemplo, com esse nível de consciência. Eu trabalhei anos em seleção, né? Obviamente, cada um tem um motivador, né? E o seu motivador já vai determinando o seu nível de consciência, Sim. certo? Então, quando a gente fala assim, quando você fala assim, nossa, a gente escolhe trabalhar junto, né? Sistemicamente, né, no mundo evolutivo, isso tem tudo um porquê, né? E faz parte do nosso processo de desenvolvimento e expansão, e a gente precisa cada vez olhar para essas relações. Mas se a gente entra conectado a um propósito que é de organização, às vezes, ou a um motivador pessoal mesmo, que é salário, que é cargo, está nem relacionado a propósito, tá aqui do lado de casa, né? Tem outros motivadores, enfim, não quero pegar mais trânsito, foi o que eu encontrei, sei lá. E a gente entra numa organização que não apoia esse tipo de conversa do coletivo e que está sempre só valorizando o indivíduo. Então, mesmo em organizações mais conscientes ou com pessoas mais conscientes, se no final do dia o que importa é o meu bônus individual, É baseado, meritocracia hard, né? baseado nas minhas metas individuais, que não tinha nada a ver com a tua, apesar da gente trabalhar juntinho, sabe? Eu vou funcionar de um jeito. E aí esse apoio que você fala, né? Por que eu não vou apoiar o outro? Porque no finalmente a organização não vai valorizar se a gente se apoiou, porque a gente não tem nada colaborativo junto, que a gente não tem reconhecimento junto, não tem bônus junto, não tem meritocracia de tipo, você entendeu? Então, assim, no finalmente é cada um por si. Então, se a gente está cada um por si e as empresas apoiam isso em processos, em normas, em políticas, quando você vai fazer um processo seletivo, o time que você vai entrar vai te entrevistar?
raríssimas vezes, dependendo do cargo, você vai conversar com pares, você vai conversar, né? Mas são raríssimas vezes. Normalmente, ainda no nível hierárquico. Você conversa com quem vai ser seu chefe, chefe do chefe, chefe do chefe. Só que você vai se relacionar com o chefe, com o chefe? Não. No seu dia a dia, você vai se relacionar com pessoas que você nunca viu na vida, não é? Pois Então, é. existe uma questão de como é que o sistema de processos, de normas dentro das organizações está favorecendo ou não está favorecendo esse nível de consciência que você trouxe, né? Sim. Que é a realidade. Essa visão, né, segue muito também o Reinventando Organizações, lá do Frederic Laloux, né? Então, se Sim. você olha uma empresa com nível de consciência ali, de competição, né, as pessoas que foram atraídas ali, estão trabalhando ali, vai ter aquele nível de consciência, né? Se tem uma outra visão mais pluralista, né, de estar em comunidade, estar em grupo, estar em equipes, né, de fortalecimento das relações ali, já é um outro resultado. Se existe um Sim. propósito evolutivo, se é um nível de consciência de evolução, das pessoas terem essa consciência de estão ali para aprender, né, igual eu trouxe, já é um outro resultado. Então, são diversos olhares que a gente tem, né? Cada empresa é única, cada sinergia que acontece ali das pessoas, das equipes são únicas, e o quanto a gente está disposto a fazer diferente, né? Porque se a gente está trazendo essa mensagem aqui dessas possibilidades, né? Porque existem formas de você, de certa forma, sair de um nível e ir para o outro, né? De fazer diferente. Sem Então, dúvida. essa é a educação, né? Igual você trouxe. Fazer diferente é melhor, né? E mais saudável, né? Então, acho que uma das questões também que a doutora Amy traz, né, no livro dela, é a gente ressignificar o que a gente entende por alta performance, por exemplo, né? Sim. A gente a vida inteira entendeu que a alta performance é resultado a qualquer custo. Então, você pega níveis de consciência como, né, o que você falou, valores pessoais, você pegar lá, né, a ampulheta do Barrett, amo o Barrett, falei tanto do Barrett hoje, a gente falou do Barrett também, que Ah, eu engraçado. adoro. E tudo mais, assim, e se tem uma empresa que ao final do dia vai valorizar a performance individual, né, as pessoas vão se matar ou não vão se matar, vai virar um time cada um por si e tudo certo. Então, quando ela fala na alta performance, ela está falando de desempenho, obviamente, de resultado, obviamente, não mais individual, né? Aqui a gente já está esclarecendo que a gente está falando de um funcionamento de time e a gente está falando disso acontecer por meio de comportamentos que são comportamentos saudáveis, né, das relações. Então, ela está trazendo para a gente esse olhar 20 anos atrás, hein, Ana? Porque é de 90, tá? Os estudos dela, acho que você achou, né? Chegou agora aqui, né? Pensa. É onde ela fala de clima positivo, né? Então, times de alta performance são só aqueles que entregam, né? Porque aqueles que só entregam a qualquer custo estão mortos, estão sangrando, né? Ou tem alguém afastado por ansiedade, um por burnout, um com insônia, um voltou a beber, o outro está gritando em casa, alguma coisa está acontecendo de disfuncional, né? E as relações também não estão boas, não está inovando, está afetando, e vão ter picos de entregas, né? Porque é por pressão, né? A alta performance que ela traz para a gente é esse combinado do desafio, né? Da gente junto, né? Se desafiar, colaborar, então não é um lugarzinho gostosinho, né? Da gente o tempo inteiro se desafiar para isso, precisa ter conversas corajosas, né? Que ela fala sem medo, mas cuidando num nível de autorregulação daquele grupo dos comportamentos que são comportamentos saudáveis. E aí já não importa mais quais são os seus motivadores individuais. Não importa, no final das contas, se você não está nem aí com a tua saúde. Se você é um cara que não come bem, se para você tudo bem faltar no médico. Aqui no nosso time isso não funciona. Então a gente vai parar a tal hora. Os acordos são outros. Você faz o que você Sim. quiser. Se quiser continuar trabalhando, só a gente, entendeu? A gente faz uns acordos diferentes, né? Isso é muito, muito, muito potente, né? Sim, esses acordos, né? Eu gosto muito de uma visão quando a gente traz, né?
o modelo de estrutura, né, mais horizontal, né? Tem as organizações orgânicas, né? Tem o modelo da holacracia, tudo isso é por base dos acordos. Só que para fazer esses acordos é preciso muita consciência e maturidade emocional, né, Patrícia? Para a gente conseguir fazer esses acordos para que não deixe esses, digamos que o ego de cada um florescer. E a Elisa escreveu algo parecido aqui, ó. É preciso um nível grande de amadurecimento dos membros das equipes, pessoas que já tenham trabalhado seus egos, nível de empatia e o quanto as organizações incentivam a competição em vez da colaboração. Então sempre tem um olhar, né? Você trouxe também um pouco dessa parte da performance. Eu gosto muito da visão da psicologia positiva, né? De mudar os indicadores, né? Em vez de ficar olhando só o índice de números lá, né, de entrega, pô, o índice de felicidade, né? Como é que é a pesquisa de clima? Como é que olha? Quais são os pontos que você avalia? Né? Então, sempre tem essa possibilidade de olhar, né, o resultado de outras maneiras. Né? Sim. Não, as empresas estão cheias de indicadores, né? Então a gente consegue saber pelos indicadores qual que é o nível de funcionalidade daquele time. O que as organizações precisam começar a fazer é olhar para esses indicadores dentro dos times, né? E não mais para o indivíduo, ou mais para a organização, para poder entender qual que é a disfuncionalidade, a funcionalidade daqueles times. E tem uma questão que ela trouxe aqui, deixa eu ver se eu acho. Isso é muito comum, né? Quando as pessoas perguntam para a gente, viu, a Elisa, né? Precisam ser times maduros, né? Para trabalhar no modelo da segurança psicológica. Né? Mas precisam ser times muito maduros. Isso é muito comum. E a gente costuma dizer que, na verdade, o modelo da segurança psicológica amadurece times. Ótimo, adorei. Muito Porque a bom. gente tem times muito seniors, né, Elisa? Que não são maduros, né? Eu sei que você está gravando, tá ao vivo, vai ficar, mas o meu sonho era trabalhar com crianças, sabe? Eu acho que quando a gente fala assim, a gente tem muita conversa de adulto, a gente, no final das contas, né, tá trabalhando aí com um bando de gente que ou foi mimada, né, ou foi acostumada, ou não foi desafiada, e aí não quer largar do seu osso, faz xixizinho para marcar o território, né? Então, no final das contas, acho que eu tô voltando para trabalhar, sabe? Só que num nível de conversa mais estruturado, mais... Sim. Patrícia, eu já tive algumas consultorias, né, imersões que eu faço dentro das empresas, que eu tive que trazer alguns exemplos, né, como se fosse as pessoas estão brigando ali, né, a gente traz isso no olhar da constelação, que é a criança pulando na frente, né? E aí essa criança pulando na frente, essas brigas de ego, é como se fosse o parquinho da escola. Né? Então não tem ali o adulto para ter uma conversa difícil, não tem um adulto para resolver alguma coisa importante para o bem, em prol do todo, né? Só tem a pessoa olhando para si. Então isso de trazer o amadurecimento, né? Esse nível de consciência dentro das equipes, é isso que vai transformar. Né? Primeiro, aquela pessoa, né, o impacto sistêmico, depois aquela equipe, a equipe com as relações com outras pessoas, com outras equipes, a empresa como um todo, a sociedade como um todo. Né? Esse impacto sistêmico vem realmente quando alguém ali desperta, quando alguém ali tem um outro nível de consciência, e isso vem, né, desse amadurecimento que você trouxe. Né? Exatamente. Então, assim, não precisa ser maduro. O que que é ser maduro, né? Por isso que quando a gente também trabalha o modelo da segurança psicológica dentro da organização, a gente não compara um time com outro time. Porque como a gente está acostumado com pesquisas de engajamento e clima, etc. Porque é ele versus ele mesmo, né? No nível Sim. de resultado, amadurecimento, conversas, entregas, engajamento, inovação. Qual é o indicador de performance que vocês querem ver de vocês daqui a 4 meses, daqui a 5 meses? Então é ele sempre contra ele mesmo. Eu não posso comparar, medir o nível de segurança, porque a gente mede, né? A gente consegue mensurar o nível de segurança psicológica dentro de times com um instrumento. Eu não consigo, não posso comparar com o time do lado, porque o que acontece nesse time aqui, né? É Uhum. diferente. Então a gente sempre compara ele com ele mesmo.
Então era para um time amadurecer. E ao final ele ganha um nível de consciência muito maior, né? Que para você pode ser mais maduro, menos maduro, mas versus ele mesmo, né? Ele amadureceu, né? Ah, que bacana. Isso me lembrou também, não sei se você já ouviu falar, né, da gestão 3.0, Ah, que é do Jürgen Apelo, que é um holandês, né? E quando eu trabalhava com TI lá em 2012, 2013, já começou a implantar esses modelos ágeis, né, que depois veio o Scrum, né, depois veio essas metodologias ágeis, mas já tinha esse viés de olhar para a equipe e cada equipe ter os seus indicadores, ter os seus valores, cada um identificar ali a sua roda dos 10 valores principais, cada um encontrar a sua forma, né, de comemorar, de celebrar, de resolver algumas coisas. Então, eu gosto muito dessa visão também, né, de olhar para uma equipe, porque ali é um outro organismo, né, é um organismo exato, vivo ali, e aquilo vai, de certa forma, ter as interações, as inter-relações ali, e cada um vai crescer naquele ambiente que está, né, no nível mais baixo, porque o nível maior vai sendo vai crescendo e vai evoluindo conforme ele vai também. exato. Que É, bom. cada time é um time, né? Que a gente fala, cada time é um time. Então, isso é muito curioso. A segurança, vocês, como instituto, vocês trabalham cultura, a gente pode sensibilizar a liderança, a gente pode instrumentalizar a liderança, mas a gente precisa trabalhar os times, né? Sim, que bom. Patrícia, traz uma dica, uma sugestão, uma coisa que você acha que é importante aí para quem está assistindo a gente, né, para poder levar aí, né, para sua empresa, para sua equipe, algo simples, né, que você traz tanto, já trouxe várias dicas aqui, mas algo que você acha que é imprescindível de deixar assim de mensagem para quem está buscando levar isso também. Para começar a fazer já, de aplicabilidade imediata. É uma coisa muito simples e, de novo, parece que é óbvia, né? Mas que muito, muito poucos times fazem, são escutar todo mundo dentro de uma reunião, né? Então, acho que se eu pudesse dar uma dica para você que está escutando, e se você for líder principalmente, né? Começar a sua reunião de amanhã, amanhã não é feriado, na quinta, de uma forma diferente, né? Falando que a partir daquele dia você gostaria de terminar as reuniões, tenho certeza de que todo mundo foi escutado e contribuiu. E perguntando para o time como é que a gente pode garantir que isso aconteça. Escuta as ideias do time, ao final da reunião, olha para o que aconteceu, conversa sobre os aprendizados sobre, né, daquilo e se vocês conseguiram cumprir com os acordos estabelecidos. Ah, que ótimo. Eu sempre trago isso, fazer rodas de conversa, né? E aí teve gente que já tive, né, clientes assim que me ligaram, como que eu faço? Eu falei, vocês já participaram de rodas, muitas, vocês sabem conduzir, então façam isso aí, né? Tão simples de conversar, de se reunir, de ouvir todos, trazer o pertencimento, né, trazer esse ambiente, né, mais tranquilo das pessoas se expressarem. Então, que ótimo. Ai, adorei a nossa live, poderíamos ficar horas aqui trazendo conceitos e ideias e trazendo a importância, né, de levar isso para as empresas. Então, quero agradecer de coração mais uma vez seu tempo e disponibilidade. Parabéns mais uma vez pelo lindo projeto para você, para a Verusca, de estar levando esse tema, essa educação tão importante aí para os líderes, equipes e empresas. Então, gratidão. Ah, imagina, eu que amei, já passou uma hora, né, pelo amor. Como a gente falou, hein, Gabriel? Que delícia! Deu Os uma hora temas já. super se conectam, estou à disposição, o Instituto está à disposição, empresa com alma, é tudo que a gente acredita nesse mundo. Vamos fazer isso acontecer. Tem jeito, tem técnica, tem método, dá para mensurar, dá para fazer acontecer. Vamos unir forças, Gabriel, e vamos Com, mudar esse mundo. com certeza. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente, que assistiram aqui ao vivo ou no replay. Conheçam o trabalho da Patrícia, conheçam lá o Instituto de Segurança Psicológica. Então tem muita coisa bacana aí para você que gostou e quer levar isso. Então, uma ótima noite, gratidão, Patrícia. Até a próxima live. Tchau.